Fala galera do Blumentech, exatamente, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa nova linha editorial, que é uma parceria entre o Blumencast e a nossa parceiraça Premier Soft. Hoje a gente vai começar aí com um assunto muito bacana, porque a gente quer trazer muita tecnologia, a gente quer trazer CEOs inspiradores, falar de inovação, falar de startups, enfim, né, todo esse ecossistema aqui que é muito interessante, muito importante para a economia e para a cidade de Blumenau. Não só para a cidade de Blumenau, né, para o Brasil e para o mundo, né, porque muita coisa que acontece aqui reverbera, né? E para ser o meu co-host aqui, eu tenho maior orgulho e satisfação de estar trazendo o CEO da Premier Soft, Rodrigo Hilsenbeck. Meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Satisfação estar aqui agora do outro lado da mesa, né? É verdade. Gravou o episódio como entrevistado. E reforçando, né, o valor do Blumentech, que muitas vezes a gente acaba olhando para megacentros como São Paulo e até fora do país, mas a gente tem várias empresas, vários profissionais, tem muitas histórias bacanas para contar aqui na história de Blumenau. E também poder compartilhar um pouco dos desafios, né? Então, entendo que vai ser um projeto bem bacana. A gente vai conseguir conhecer histórias e dar luz para as pessoas aqui da nossa região. O pessoal com aquela premissa de santo de casa não faz milagre. Não é verdade. Tem muita história bacana para contar aqui na nossa região. É verdade. E a ideia é a gente ir pelo menos, né, uma vez por mês, trazer essas pessoas. Eu acho que vai ser um papo bem legal, bem bacana. E a gente já convida você para se inscrever no nosso canal, né? Vão ser vários episódios aí ao longo de 2023. Deixa teu comentário, a gente vai fazer questão de responder, deixa teu like também e já siga tanto o @Blumencast, porque os episódios do Blumentech vão estar lá no canal do Blumencast. Siga o @Blumencast, siga @Premier Soft e em breve a gente vai dizer aí também para seguir o @select.data, né? Porque a gente está hoje, então, aqui para falar sobre Data Analytics. Antes de falar com o nosso convidado, eu quero dizer para o Rodrigo que ele é um verdadeiro pé quente, porque ele foi o nosso piloto do lado do Blumencast, né? Quando tudo era mato, ele foi, né, convidado lá para a gente fazer então o piloto do Blumencast e a gente, né, consegue aí perceber que deu um pouquinho certo o Blumencast, né, nesses 2 anos aí. Então, para trazer sorte e sucesso e muito êxito aqui para o Blumentech, eu quero dar muitas boas-vindas aí ao Ingo Stein. Seja bem-vindo, Ingo. Opa, obrigado pessoal. É um prazer, né, estar aqui no primeiro episódio, novamente com o André aí e, pé quente, né? Na verdade, a entrega de vocês foi muito extraordinária, né? Até eu comento sempre com o pessoal, né, que conhece o Blumencast, que faz muito sentido ser o André, né, o host, o criador de tudo, porque o André realmente tem uma paixão muito grande, né, por Blumenau e isso sempre ficou muito claro, né, e agora no Blumencast a gente só vê isso acontecendo na prática mesmo. Eu acho que nós três aqui a gente está falando de cada um com a sua paixão, né? A gente está aqui dentro, uma coisa que a gente não falou, né, Rodrigo, a gente está dentro aqui da Premier Soft, de uma das salas temáticas, inclusive muito bonita, não sei se vai estar mostrando aqui na terceira câmera, na câmera geral aqui, a gente está na sala Google, né, com essa temática colorida, muito bonita aqui, e ao longo aí dos Blumentechs, né, vai acontecer da gente, cada episódio tá num ambiente diferente, numa sala diferente. Então é isso, né? A gente está aqui com um grande apaixonado por tecnologia, por desenvolvimento de web, desenvolvimento de aplicativos, um cara aí que, como ele mesmo falou recentemente, né, a gente teve um episódio juntos e ele contou um pouco da trajetória dele. Eu, na questão aí, né, do podcast, me descobrindo e principalmente na questão da história de Blumenau e conhecer as histórias das pessoas, né, que é muito inspirador. E tu para falar de dados, né, cara? Inclusive trouxesse um presente aqui pra gente. Então, trouxe uma lembrança aí que remete muito a dados, na verdade, né, como o nosso foco é principalmente BI. Dentro da área de BI fala-se muito em cubo, né, o cubo de dados, né, para você cruzar informações entre diferentes áreas do negócio, né, diferentes sistemas, né, operacionais ali, e nada melhor para representar isso do que o cubo mágico, né? Que legal, cara. Esse aqui é para principiante, então, né? O normal é 3x3, esse é 2x2. Esse é 2x2, mas é complexo também de resolver. Vou tentar, vou deixar ele resolvidinho assim. Inclusive, a logo da Select Data tem um cubo, né? Exatamente. A gente está na nossa segunda logo, né? Apesar de termos aí um pouco menos de 2 anos de existência, a gente já está na segunda identidade visual. A primeira, ela era muito mais parecida com uma logo, agora é uma logo, né? Essa logo aqui, porém um pouco mais abstrata, um pouco mais moderna, aí, com linhas finas e tal. Sim, mais minimalista também. Mais minimalista também, essa ideia. Que massa. Bem bacana.
Vamos conversar contigo, cara, para saber como é que tu chega nesse segmento, porque eu acho que é muito importante, é muito estratégico, eu acho que está crescendo bastante, né? A gente é amigo, né? Então a gente já se conhece, de vez em quando a gente conversa sobre, né? O piloto do Blumencast, a gente já tinha falado do crescimento do mercado, né? De dados, de análise de dados, né? O quanto que isso se transforma, né? Os dados se transformam em informações estratégicas para tomada de decisão, né? Acho que resumidamente é isso. Mas a gente queria te conhecer, saber porque tu é um cara jovem, tem quantos anos? 28. 28 anos. E aí conta pra gente como é que foi essa jornada aí. Então, de uma maneira, tentar resumir, mas é história pra caramba, na verdade, né? Quando época de escola e tal, eu sempre curti e tive até facilidade em matemática, né? Então eu acho que é uma característica assim bem importante tanto para a área de tecnologia como um todo, né? Mas olhando para dados, né? Olhando hoje em dia, né? Fazendo uma retrospectiva, como que a gente utiliza os dados dentro das empresas, é utilizando muita matemática, na verdade. Às vezes até cálculos simples e tudo mais, um pouco de estatística básica ali, mas a gente já consegue resolver muita coisa. Então de certa forma, a paixão por matemática ali me ajudou a tomar algumas decisões ao longo do caminho ali que me trouxeram para onde a gente está hoje, né? Trabalhando, falando de dados. Isso, época de escola, né? Até na época participei de alguns grupos de matemática, assim, fui chamado para a FURB tinha uma iniciativa ali bem interessante e tal, para alunos, digamos, de 7ª, 8ª série ali participarem com outras pessoas ali que curtem matemática, né? Um monte de nerd, na verdade. Então a gente acabou participando, assim, em feiras de matemática e tal. E depois de ter saído da escola, ensino médio e tudo mais, eu segui um caminho um pouco diferente, né? Eu fui mais para o lado comercial dos negócios, né? Trabalhando mais com a parte de negociação e tudo mais, querendo construir uma carreira mais comercial mesmo, de fato. Até estudei comércio exterior uma época, acabei depois entendendo que era muito mais burocrático do que prático, né? Digamos, pelo menos, né? Na minha experiência, né? Nos setores onde eu trabalhei. E tudo isso, foi, né, acontecendo as coisas e tudo mais. Isso, no meu primeiro emprego ali na área de comércio exterior mesmo, eu tinha já uns 19 anos por aí, né, consegui fazer alguns estágios. E até que, né, acabei, né, saindo desse mercado, entrando, o meu primeiro contato com tecnologia de fato foi quando eu trabalhei na ProWay, aqui de Blumenau também. Então, área comercial, vendendo treinamentos na área de informática. Porém, acabei conhecendo muitas empresas, né? Enfim, né? Normal, né? Como eu comercializava esses treinamentos, acabei trocando muita ideia com o pessoal e gostei da área de tecnologia como um todo, assim. Até fiz alguns cursos de programação, foi aí que eu comecei a me desenvolver um pouco mais tecnicamente nesse assunto. Comecei a ver que aquela matemática básica, né? Que, enfim, a gente vê nas escolas, era realmente aplicado no dia a dia, na prática, né? Menos a forma de Bhaskara, né? Que até isso hoje eu nunca fiquei. Bem generoso isso aí. Pois bem generoso. Então, cara, assim, ao longo do tempo foi isso, sabe? Essa época de ProWay foi uma época bem curta, né? Porque foi lá que eu entendi que eu não queria ser assim um cara tão comercial, pelo menos não naquela época, né? Eu queria me desenvolver mais tecnicamente. Eu estava numa época assim, eu tinha lá uns 19, 20 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria. Nessa época eu já tinha trancado faculdade de comércio exterior e tal. E eu jogava pôquer, né? O André, a gente já trocou muita ideia, no outro episódio também tem, né? Sobre isso, mas... E o Jonathan, que trabalha aqui na Premier Soft, também é um jogadorzaço aí de pôquer. Eu já joguei com ele não lembra, eu acho. A gente não chegou a trocar essa ideia ainda, mas ainda quero presencialmente? Quero puxar esse assunto. Porque na época, né, o que aconteceu? Eu, né, tive essa experiência na ProWay, acabei não curtindo tanto pela... assim, eu não era o perfil para aquela vaga, e já jogava pôquer há um tempo, surgiu a oportunidade para jogar num time de pôquer. Então, legal pra caramba viver disso e tal, né? Me profissionalizar no assunto, que para quem não conhece, Rodrigo, você conhece assim o cenário do pôquer? Conheço um pouco, assim, né? Não a nível do Jonathan. Eu fiquei em terceiro num torneio que ele estava jogando. Então, de alguma coisa. A gente jogava, né, de vez em quando. Lembra que tinha aquela patota lá da sexta-feira? Sim, exato. Foi uma dessas que eu fiquei em terceiro lugar. Mas cara, eu não me considero um jogador de pôquer. Eu conheço as regras, os fundamentos e, né, puro dado e estatística.
estatística, né? Isso que é legal, que Exatamente. tem tudo a ver, né, com dados. Né? Tudo a ver, tá? Então, meio que sem querer, nessa época, o que aconteceu? Eu pedi a conta na Pro e fui viver de poker, né? Digamos, ou tentar viver, né? Entrei num time profissional de poker e, assim, uma rotina bem bacana, assim, uma rotina de atleta mesmo, né? Digamos, de manhã, né? Pô, estudar, fazer exercício e tal, e depois, né, começar a jogar ali no começo da tarde, ficar até tarde da noite jogando e tal, grindando, né, que a gente falava, e analisando dados, né? Analisando estatísticas de jogos e tudo mais, até porque no Poker Online, né, que era o meu foco, Poker Online, a gente está ali coletando muitos dados o tempo todo, né? Dados nossos, das nossas jogadas, da lucratividade das nossas jogadas e os jogos dos nossos adversários, né? Então, tudo isso fica armazenado em sistemas próprios, né? Eu usava na época Poker Tracker, que era Olha só, nem sabia que tinha. Cara, bem bacana, tá? Tu abre a tela do jogo ali, ele já aparece em cima de cada jogador, a estatística que tu tem armazenada na tua própria máquina ali, né? Fica armazenado no PC. E tu consegue tomar algumas decisões já com base em dados, simplesmente olhando. Por exemplo, esse cara ele entra em todas as mãos, então ele, né, joga com uma possibilidade de mãos maior, então dá pra arriscar aqui e tal. Então, cara, é muito divertido, dá pra ficar falando... No outro episódio a gente já falou muito, né, sobre poker. E é mais ou menos o que a gente, né, recém vem da Copa do Mundo, não quero falar muito da Copa do Mundo, porque eu estava aqui no jogo do Brasil e Croácia. Deu ruim. Se tu é chamado de pé quente aqui, né, eu fui chamado de pé frio. Mas se fala muito até da questão de bater pênalti, né? Então se estuda muito as estatísticas, né? O cara chuta muito para a esquerda, para a direita, para o meio, né? Então o goleiro vai estudar muito aqueles atacantes ali que chutam a gol, né? Pô, legal. Então acho que tudo realmente, né? Qualquer coisa tu consegue extrair uma estatística daquilo, né? Exatamente, assim, e aí hoje, né, assim, na época do poker eu já havia a importância, né, de ter o Poker Tracker bem configurado na máquina para coletar esses dados, né, porque uma das etapas mais importantes em todo esse processo de tomada de decisão data-driven é a coleta dos dados, né, até tem, eu vim com um monte de frases de efeito para falar aqui hoje, tá? Estejam preparados. É só para fazer corte depois, né, e postar no Instagram, a gente sabe dessa estratégia. Então, tem uma máxima que diz que entra lixo, sai lixo, né? Então, na área de dados, né? Se entrar dados ruins, o modelo que tu criar, seja, né, inteligência artificial, ou seja um simples BI, né, vai sair informação errada, vai sair, né, fake news, digamos assim, né, não vai refletir a verdade. Então, o cuidado na hora da coleta desses dados é muito importante, né? Independente da área e tal. Eu sou muito suspeito a falar, porque eu tento aplicar essa análise de dados em tudo, né, em tudo que eu vejo e tal. Tô, às vezes, até fazendo alguns cálculos loucos de cabeça, assim, meio que toque. Até para dar um exemplo rápido, a gente gravou com o secretário de Turismo na segunda-feira. E aí, deixa eu só aumentar um pouquinho o meu volume aqui. E aí, na segunda-feira, e ele estava falando que eles tinham, a prefeitura tinha um contrato com um instituto de pesquisa e sempre dizia que a Oktoberfest, os turistas que vinham da Oktoberfest eram tudo ali da região de Jaraguá, Joinville, por ali. Lá por Santa Catarina. Eu tava pensando sobre todo mundo, né? E aí eles, obviamente, né, eles pegam esses dados e promovem ações estratégicas de mídia para aquela região. Chegou um momento aquele contrato foi terminado, eles pegaram uma outra empresa, até de outro estado, fizeram a pesquisa e a pesquisa ficou constatada que os turistas vinham de Florianópolis e região. Então, tipo, totalmente pro outro lado do estado, sabe? Então, olha só a importância de tu ter, né, primeiro uma empresa competente fazendo essa extração de dados, apresentando, né, os dashboards para ti ali, para que tu tome uma decisão correta, né? Muita responsabilidade, né? Pois é isso mesmo. Né, voltando para a história, né? Então, né, o poker, né, me proporcionou assim essa experiência muito louca de ficar um ano, né, em casa jogando poker, o home office antes do novo normal, né? Então era bem legal assim. A dinâmica, pensa nos torneios assim de poker, né? Eu jogava muito Poker Stars, né? A principal plataforma e tal. E lá como funciona? Os torneios eles têm uma pausa de 5 minutos a cada 1 hora. Então, jogava ali o dia todo e a cada 1 hora parava tipo uns 5 minutos para tomar sol, pegar uma água e depois voltava, porque eram 20 telas ali ao mesmo tempo e tal, era assim um ritmo frenético. Então é bem interessante, né? E ao longo desse 1 ano, aprendi muita coisa, conheci muita gente interessante e fiquei totalmente desligado do mundo, assim. A única coisa que eu acompanhava era o preço do dólar, porque a gente jogava em dólar, né? Então era assim, meio que a única informação que eu recebia de fora.
Depois desse 1 ano, algumas metas que eu tinha ali eu não cheguei, assim, não só metas financeiras, mas, pô, queria ter realizado algumas coisas a mais, aprendido algumas coisas a mais, e eu percebi que, cara, com o poker, assim, eu não ia conseguir construir, assim, né, a vida que eu queria construir e tal, e entendi que o poker para mim seria dali para frente um hobby, um lazer, né? E agora eu já tinha uma base boa, então eu ia até, né, levar menos ferro, digamos assim, nos torneios, mas decidi voltar, né, pro mercado de trabalho, digamos assim, construir uma carreira novamente, porém não sabia nem direito o que eu ia fazer, né? Eu tinha ali as minhas experiências de analista comercial, até a parte de vendas mesmo, né? Porém era algo que eu já tinha decidido que eu não estava curtindo muito, então comecei a participar de alguns eventos aqui em Blumenau mesmo, né? E até o Rodrigo comentou ali, né, de valorizar mais a região e tal, né? Uhum. Cara, aqui em Blumenau, assim, eu vejo como na minha humilde visão, né, um grande polo na área de tecnologia, cada vez, né, numa crescente, né? A gente também é suspeito falar, né, porque a gente está investindo nossa vida nisso, mas rola muita coisa aqui, rola muito evento, né? O próprio CIB, né, o Centro de Inovação ali tem muita coisa acontecendo e na época ali eu participei de um evento que se chama Inovamente, que é organizado, se eu não me engano, pela AMP e pela ACIB, se eu não me engano, tá? Era a primeira edição e tal, pô, assistindo ali, né, querendo fazer um networking ali, entender, pô, o que tá rolando aí para eu voltar, né, pro mundo corporativo. E tinha lá o Fernando Torres, da Senior. Então, ele lá falando, pô, de empresas de tecnologia e tal, que aqui, pô, você pode encontrar autonomia, né, e enfim, pô, eu achei interessante aquele negócio, eu fui atrás para entender, pô, como será que eu consigo entrar na Senior? Eu passava na frente daquele prédio espelhado lá, eu nem sabia o que eles faziam lá dentro, assim. Mas chamava atenção. Chamava atenção, né, obviamente. E aí fui, né, pô, site de vaga e tal, da Senior, analista comercial, uma vaga de analista comercial. Pensei, é aí, né, liguei lá, né, coisa que ninguém fazia, né, eu sempre tentava me diferenciar, assim, nessas entrevistas, né, tipo, ninguém liga, então eu vou ligar. E a vaga já tinha sido preenchida, né? Só não estava atualizado no site, mas, cara, eu acho que gostaram da conversa e tal, e me ofereceram uma outra vaga, né? Era uma vaga que eles estavam chamando de assistente administrativo, mas era inferior à vaga de analista, digamos assim, mas eu estava querendo voltar para o mercado, estava um ano parado também, entendi que, né, eu tinha que fazer algumas concessões, e aí fui entender a vaga. Na época, fui conversar com a Anabela lá e tal, né, que o André, né, para quem não sabe, trabalhou na Senior também, foi o sucessor da Anabela. Cheguei lá para conversar com a Anabela e tal. A gente ficou na entrevista, eu acho que 2 horas. 1h30 era falando de poker. Então, tipo, o que ela precisava? Ela precisava de alguém para ajudar ali nos relatórios e tal da equipe de SDR, né, de prospecção. E como eu já tinha vivenciado, né, eu era uma pessoa de prospecção, trabalhei com analista comercial e analisei muitos dados na época do poker, tudo ali fez sentido, né, para o momento. E, cara, aí o resto é história. Entrei na Senior, curti pra caramba a área, fui desenvolvendo e a minha missão lá dentro era conectar cada vez mais o marketing ali, principalmente o time de SDR, com o resultado da empresa como um todo, né, através dos dados. Então, eu vejo hoje, para mim está muito claro, que os dados eles são quase como o sangue do nosso corpo. É o que, digamos, circula entre, né, a organização ali, conectando tudo, de certa forma. E isso, né, exige que sejam criados fluxos de dados, né, fluxos da corrente sanguínea, como se fosse, né, para uma informação chegar de um lugar para o outro. Então, perfeito. Né, fazendo uma analogia. E até a importância do que você trouxe, né, André, de ter a coleta de dados de forma coerente. Porque muitas pessoas podem achar que trabalhar com dados é fazer magia. Né? E a magia e o perigo da estatística e dos dados é que tu consegue usar ela como você quiser. Então, essa é a importância de você ter uma coleta de dados válida. E corrobora muito com o que a gente fala de que, às vezes, a pessoa tem todo um background que talvez tu não consegue relacionar diretamente para onde ela chega hoje, mas o fato de você ter atuado com poker, ter atuado com a questão comercial, te fez chegar na Senior e fez essa ligação, né, essa sinapse para você conseguir ter o desempenho que tem lá. Então, é muito interessante. Eu acho que a questão ali, tu falou da responsabilidade ali, né, dos dados, mas eu acho assim que se a pessoa já está trazendo dados, às vezes até pode, de certa forma, não de forma intencional, às vezes, né, trazer uma interpretação daqueles dados, mas se ela está trazendo dados, ela já está muito mais na frente do que a pessoa que ela só tem feeling, né? Sim. O feeling é importante, né? Saber ter aquele, cara, eu acho que é por ali, mas tu ter a base de dados que comprova, né, que corrobora com isso é muito importante, né? E hoje eu vejo assim que, claro, né, aí a gente
tem N graus de empresas, assim, né? A gente tem desde o microempreendedor individual até as grandes empresas aqui, né? Mas se tu pegar assim a média, muita gente só vai no feeling. E tem muita coisa que tu não precisa contratar uma consultoria de data analytics para isso, né? Tu consegue pegar informações da internet, informações gratuitas, né? E tu já ter um pouco de noção. Eu que trabalho, por exemplo, com comunicação e com marketing, assim, e crio conteúdo, eu uso muito o Google Trends. O que as pessoas estão falando? Por exemplo, ontem o Orkut ia fazer 19 anos, né? Se tivesse ativo, eu fui lá e criei sobre as comunidades de Blumenau. Porra, isso aí encaixou certinho pro meu público, sabe? Então, é como tu usa os dados a teu favor, né? É isso aí. Conectar cada vez mais, até assim, falando um pouco, já pulando lá para frente, né? Mas qual que é a metodologia que a gente usa, né, para entregar, né, valor aos nossos clientes? A gente começa entendendo o problema de negócio que a gente vai resolver. Ou seja, cara, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para os dados? Porque assim, cara, tem tanto, né? A volumetria de dados é enorme, né? A fonte dos dados e tudo mais. Então, se a gente começar analisando dados, cara, a gente não chega a lugar nenhum, porque é tanta informação, né? Hoje em dia que... Né, tu geralmente tem que... Aí indo então pro como é que é assim, pro dia a dia, né? Digamos assim, eu tenho uma empresa, tu tens que me fazer uma pergunta, tipo, o que tu quer saber? É como se tu tivesse, digamos, a bola de cristal, assim, e tu dissesse para a pessoa assim, o que tu quer saber? Porque se tu tens um monte de dados ali, não é tu que tem essa responsabilidade de dizer assim, tu sabia disso aqui? Talvez tu vai encontrando e vai gerando esses insights que nem a empresa sabia que tinha, né? Sim. Mas eu acredito que num início de consultoria, tu tem que perguntar para o cliente, tipo, cara, qual que é a tua principal dor? Aonde que tu tá querendo aquela... Na verdade, essa pergunta ela é feita no processo comercial, né? Então, hoje, né, como até a gente estava comentando antes ali, né, a gente faz um investimento em mídia paga justamente para, né, atrair, né, cada vez mais clientes, né, interessados em, cara, abandonar as planilhas, né, digamos assim, e automatizar o seu processo de tomar decisão, ou, né, automatizar seus controles e tudo mais. E como a maioria das empresas, elas já têm um certo controle, porém muito manual, eles já sabem o que eles querem resolver. Eles já chegam, eu preciso de visualizações para a área comercial, para o marketing, para a área de pessoas, sei lá. Então, já tem ali, digamos, um fio da meada para a gente ir puxando, né, e definindo quais são os indicadores, como que a gente vai colocar o dashboard ali, qual o gráfico que faz sentido, né? Como a gente tem uma boa experiência também já com isso, né, a gente consegue sugerir também visualizações, né, porém, né, é tudo muito customizado para cada negócio ainda, né? Dores, né, do meu negócio, a escalabilidade, né, uma entrega sempre customizada, né, porém isso, né, é resolvido com, de repente, produtos extremamente nichados, né, ou microprodutos, micro SaaS, digamos assim, para algumas áreas específicas, né? A gente está trabalhando em alguns projetos nesse sentido também. E é isso, assim, acho que é uma dor até da Premier Soft também, né? Eu ia falar, né? O pessoal sempre vem com a questão máxima da escalabilidade. Evidentemente, se você tem um negócio escalável, você consegue potencializar ele muito. Mas não é errado você ter um negócio escalonável, perfeito? Por exemplo, o nosso negócio na Premier Soft hoje ele não é escalável, porque nós não temos um produto. Nós trabalhamos com desenvolvimento de software e alocação de mão de obra especializada. E está tudo certo. As pessoas às vezes ficam imaginando que só existe um caminho. Então, cara, especialmente no começo, para ter uma sustentação de empresa, você ter um negócio escalonável, tá tudo certo também. É verdade. E até falasse de frase de impacto, né? Eu imagino que o grande desafio é transformar dado em informação. É isso aí. Porque o dado por si só, cara, vai ser um monte de número, um monte de informação na planilha, mas como aquilo vira informação para evoluir para conhecimento, né? Eu acho que esse é o ciclo da... É bem isso, exatamente. Existe uma escadinha, digamos assim, né? Onde o primeiro nível é o dado bruto, que não me diz nada, né? Se eu falar para ti 28, o que é 28? Exato. Tipo, agora se eu falar para ti, o Ingo Stein tem 28 anos, mora em Blumenau e ouve por mês 3 horas de podcast. Pô, é uma informação, tu pode fazer alguma coisa com isso. Agora, aplicado isso a um grande volume de dados, então, todas as pessoas de Blumenau com esse nível de entendimento, plotado num gráfico, mostrando qual que é o range de idade que mais ouve horas de podcast por dia, sei lá. Sim. Aí a gente chega aqui num nível mais interessante, para tomar uma decisão. Agora, o suprassumo, digamos assim, é fazer com que tudo isso seja muito automatizado. Cara, o que eu quero dizer com isso, né? Dentro das empresas, nem nesse cenário, né, na área de dados, existe um nível de maturidade
analítica das organizações, onde o primeiro nível é um nível onde a empresa não tem muitos controles, é tudo muito manual, principalmente empresas menores, né, que ainda estão, né, ajustando os processos, e com o passar do tempo exigem assim, novas fases, digamos, desse processo analítico. A segunda fase é quando a empresa já está assim, bem estruturada em relação a BI, né, que é o nosso forte hoje na Select Data, porque o mercado brasileiro, principalmente, ainda tem essa carência muito grande, né, de olhar pelo menos para o passado, olhar, cara, o que está acontecendo na minha empresa, o que aconteceu, de uma maneira, né, estruturada ali e tudo mais. Esse é o segundo nível. Num terceiro nível, essa plataforma analítica, né, esse BI, digamos assim, ele já evoluiu para um cenário onde ele está prevendo algumas situações, né, que seria análise preditiva. E aqui já envolve mais estatística, envolve, né, data science e tal, esses assuntos correlacionados, né, machine learning e tudo mais. Porém, ainda tem alguém que olha para aquela informação e toma uma decisão. O próximo passo, eles chamam de análise prescritiva, que aí é, digamos assim, uma Amazon da vida que tem tantos dados ali dentro da plataforma que a própria ferramenta já toma as próprias decisões, já, digamos, antecipa pedido, já, sabe? Então, claro que são pouquíssimas empresas que estão nesse nível prescritivo. Olhar a nível Brasil, talvez até a nível mundo, né? A gente não tem tanto contato com empresas de outros países, mas a maioria das empresas ainda precisa de um BI bem feito, sabe? Para resolver o dia a dia ali, o feijão com arroz. Então, até quando eu comecei a Select, eu tinha uma visão assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu quero construir o quê? Uma empresa de tecnologia com foco em dados. Isso é bem abrangente, né? Porém, isso me dá espaço para poder trabalhar com vários tipos de projeto. Entender o que o meu cliente precisa, em qual momento dessa maturidade analítica ele está e trazer a solução ideal. A maioria dos clientes ainda tem a necessidade de BI, de visualização dos dados históricos, e a ideia é que com o tempo a gente consiga evoluir junto com esse cliente, entregando para ele uma solução aí mais preditiva para um dia ser prescritiva. Até porque você precisa desse histórico para conseguir ser preditivo, né? Se você partir do start zero para ser preditivo, tu precisa ter um backlog e um histórico para ser analisado, senão é só futurismo, né? Era mais ou menos isso até que eu também ia te perguntar, assim, a empresa ela tem que ter pelo menos um ERP com algum tempo de histórico assim para implementar um BI? Não necessariamente, né? Hoje o que a gente faz basicamente é entender quais são as ferramentas que as empresas utilizam, né? Um dos grandes motivos que me fez, né, abrir a Select Data foi porque eu entendi que, cara, na maioria das empresas estão usando mais de uma ferramenta pelo menos. Cara, no mínimo, às vezes dentro do comercial é umas 4, 5, né, se for ver. Então, não é só o ERP, né? Claro, o ERP ali tem muita informação, com certeza, mas a gente está falando aqui de CRM, de, cara, plataformas de mídia paga, por exemplo, TMS, né, quando envolve produto, envolve logística e tal. Questão de marketing, então, tipo inbound, outbound. Inbound, outbound. Tipo, né, que está dentro do CRM, a ferramenta de automação como RD, né, a gente faz as integrações principalmente via API, né, com essas ferramentas. Então, assim, tem uma possibilidade muito grande, né? Tudo são dados hoje em dia, né? Tudo gera dados, né? Quanto mais digital é a empresa, mais dados ela está gerando. Só que eles estão isolados daí, né? Estão isolados. Eles não falam entre si, eles não conversam entre si. E aí o BI consegue fazer essa centralização das informações, né? Tanto é que uma das dores que eu mais ouço, assim, dos clientes e dos possíveis clientes, é de que, beleza, eu tenho várias ferramentas aqui, até às vezes o software até está integrado, uma informação vai para o outro lado e tal. Porém, né, a gestão, né, a visualização desses dados, ela sempre fica assim, em segundo plano. Né? Cara, a maioria das ferramentas, se tu for ver, ela resolve um problema de processo. Né? Um CRM, resolve ali, tu consegue arrastar os leads e tal, Kanban, né? A equipe comercial consegue atualizar as informações. Porém, o gestor, ele vai ter que abrir o CRM para ver o resultado né? Vamos pegar o Rodrigo, o CEO. Ele vai precisar abrir um monte de ferramenta ou delegar isso, né? Fazer com que, né, pedir para o time ali trazer. Esse time vai precisar exportar relatórios em Excel, vai precisar compilar tudo isso, fazer análise e tal. Olha quanto tempo é perdido, né? Então, eu vejo que hoje o maior ganho para quem investe em dados, né, em soluções analíticas, é o ganho de tempo, né, de performance, né, e assertividade na tomada de decisão. Eu acho que isso... E quebra a subjetividade, né? Que a gente estava falando da questão de feeling, inclusive até o lema que a gente tem hoje bem forte na empresa, para esse ano, é quebrar a subjetividade, e você só consegue quebrar a subjetividade com informação. E informação você consegue através dos dados. Inclusive, a gente está trabalhando, a Primeira Soft está trabalhando com a Select Data, a gente começou um primeiro contato ali para realmente dar essa visão, principalmente na área comercial. Porque a gente trabalha com CRM, a gente trabalha até com planilhas Excel, a gente tem vários
várias origens de dados e a gente precisa formatar isso. E imagina-se que você ganha muita performance, dá muita clareza para o time, se você tem uma televisão, por exemplo, mostrando claramente como está o avanço, como está a performance dele, e não só para o gestor, mas para o time, como eu falei. Então, isso tem um baita impacto e, cara, eu acho que, sem dúvida nenhuma, empresa que não está trabalhando com isso precisa ter maturidade para trabalhar, porque senão a subjetividade é subjetiva. E as empresas que optam, porque eu percebo isso também, né? Até a gente trabalhou, né, na Sênior, até depois que eu fui para outra empresa, eu também tentei trazer, né, um pouco mais de tecnologia, de informações de dado, de captação até, né, de leads e tudo mais. E a gente vivencia um pouquinho aqui também quando a gente vem visitar a Premier Soft, assim. Mas outras empresas, assim, a gente percebe o quão isso está incipiente, assim, quando isso está começando, sabe? Parece que as empresas estão perdendo tempo, assim. Então, realmente, quem até está ouvindo esse podcast, né, e está pensando em trazer para a sua empresa, seja ele proprietário, né, CEO, ou até ele é um colaborador, né? Eu acho que é interessante até compartilhar isso, né, para o seu líder, porque, cara, as empresas vão sair na frente e é uma coisa, digamos, simples, né? Chama uma pessoa para conversar, né? Pode chamar o Ingo aí, né? Pode ser muitas outras, mas pode ser a Select Data, né? Com certeza. E porque tu vai sair na frente, às vezes tu fica tentando reinventar a roda, às vezes tu quer mudar o produto, às vezes tu quer mudar o gestor, às vezes tu quer mudar a diretoria e na verdade às vezes está só na questão de tu não enxergar uma informação importante ali que tu nem sabe que existe, né? É isso mesmo. Eu sempre digo que o investimento em dados, antes dele impactar no resultado da empresa, digamos assim, de maneira direta, né, no faturamento ou no lucro da empresa, ele impacta numa mudança de processo. Né? Por quê? Né, de novo, aquela história do entra lixo, sai lixo. Se a gente começa a criar um projeto analítico em algum processo que não está bem estruturado, ou seja, que as pessoas não estão preenchendo direito a ferramenta, isso vai ficar super exposto. Então, de cara, já de quebra, a gente já sai ganhando, digamos, nesse sentido. Eu vou ter uma empresa mais organizada, garantindo que os processos estão feitos de maneira correta e gerando mais esse, não sei se seria talvez até um pertencimento das pessoas, né, ao processo, vendo a importância, né, do que ele está fazendo, está refletindo, o que eu faço impacta lá naquele número e tal, e todo mundo está vendo, então, né, digamos assim, envolve mais a galera, sabe, nas ações. E tipo assim, fica mais dentro do radar, assim, né? A pessoa não passa abaixo do radar, assim, tipo, estou fazendo aqui de qualquer jeito essa oportunidade aqui, esse lead aqui, e ninguém vai ver. Não, o teu dado somado várias vezes que tu for fazer errado vai gerar um alerta ali que o teu líder pode ver isso, né? E muitas vezes nem é assim, né? Por maldade, digamos, né? Às vezes passa mesmo, né? Às vezes ele não sabe a importância daquilo, então, né? Digamos assim, né? Às vezes isso vai impactar até numa questão de, digamos, ainda o marketing, assim, tipo, digamos, na parte ali de pessoas. O líder não está dando feedback. A pessoa não sabe fazer. E aí o líder não está prestando atenção, que ela não sabe fazer e está deixando. E ela está fazendo errado continuamente, né? E até análise de impacto, né? O outro lado, o cara ter clareza do como a ação dele está caminhando para o objetivo da empresa. Total. Então fica claro para ele que a ação dele está repercutindo e refletindo o objetivo da empresa. Então isso dá um senso de pertencimento bem grande. Né? É verdade. Bem massa. Assim, voltando, né, um pouco para a história, né? Beleza, né? Experiência na Sênior, animal pra caramba, aprendi muita coisa lá. Eu fiquei 3 anos lá, né? Trabalhei com o André lá um tempo, né? O André... Eu entrei depois e saí antes, não foi? Foi, é verdade. O André, tu ficou o quê? 1 ano lá? Eu fiquei 8 meses, 8 cara. meses, olha só. Ele entrou só pra me promover, ele me ajudou a ser promovido. Eu tinha uma missão. Não, mas foi bem legal. Aí passei por um tempo na área de inteligência de mercado lá, então, mais conectado com o restante da empresa, então não olhando só para dados de marketing, mas agora muito mais conectado com comercial, com comitê executivo. Então, o rapaz que jogava poker online ali, ficava de chinelo e bermuda o tempo todo, agora estava lá no 5º andar e tal, né, conversando. Era muito legal, assim, porque como eu era, assim, de certa forma, referência no assunto dados dentro do marketing, eu que trouxe Power BI para a empresa e tal, então, assim, conversava de igual para igual, assim, e todo mundo, né, a alta gestão principalmente, tinha muito interesse no meu trabalho, porque, eu demonstrava para eles de uma maneira muito simples, assim, o que estava acontecendo. E até dando um testemunho. Tu me salvou muitas vezes, porque eu entrei lá com, tipo, como é que é? Pegando fogo, né? A área tava pegando fogo, né?
E aí eu entrei lá, a gente estava muito abaixo na performance, e aí tinha aquele negócio, agora eu já esqueci o nome lá, mas tu tinha de todos os meses ir lá naquela reunião. Sim. Não sei se pode falar o nome. Isso. Aí tinha a reunião lá e aí a gente tinha que demonstrar um plano de ação, né? Para fazer melhorar a performance, né? E era através dos dados que tu fazia, que tu tabulava ali, que a gente conseguia, primeiro, justificar por que estava assim, e aí, com base nisso, estipular uma tomada de ação, né? Então, porra, para mim foi muito importante, cara. Sozinho eu não ia conseguir, porque era uma equipe de 20, mais ou menos 20 pessoas, então cada uma com uma problemática ali, algumas, né, com insatisfações, e eu estava novo, era algo novo, o produto novo para mim, a empresa, os processos, né, tudo era novo para mim. E eu ainda estava enfrentando esse problema da autogestão, né, cobrando a minha área, né, diretamente, né. Então foi bem complicado. Sim. E a tua função ali foi muito importante para isso, sabe? Eu acho que acaba sendo muito complementar, né? O André sempre foi um líder muito pessoas, né, muito gestão de pessoas, e aprendi muito naquela época, venho aplicando até hoje ainda alguns ensinamentos, e eu acho que é bom ter esse equilíbrio, né? Claro, nem tudo né, digamos, 0 ou 1, né? Tem, né, com certeza que a intuição ela ajuda muitas vezes, com certeza, mas precisa ter uma base de dados. E até um negócio que é interessante é que assim, beleza, muita gente ainda toma decisão com base em achismos e aí investe em dados para comprovar que a ideia dele está certa. Mas não, o certo é investir em dados para ver qual que é o melhor caminho e aí tomar a decisão, né? Muita gente já chega com a decisão tomada, então tem que tomar esse, né, cuidado também. Eu acho que... Tipo assim, se for corroborar com a visão dele, aí ele usa os dados, né? Se não, ele joga fora e não, vamos por esse caminho mesmo. Aí ele dá um carteiraço. Igual a empresa que contrata consultor para discordar dele, né? Faz consultoria, não, eu vi, mas não acho que não. Porra, mas... É bem isso. Acontece bastante. Acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Mas é legal, cara. E assim, beleza, né? Passei pela Senior ali, tinha uma passagem bem bacana. Depois disso, fui para uma outra empresa, né? A Ailos, né? Inclusive cliente aí da Premier Soft. Tive uma passagem por lá, mas eu senti muita saudade de empresa de tecnologia. Então, acabei voltando para o mundo de tecnologia, né? Eu fiquei, acho que uns 10 meses na Ailos e voltei para uma startup, a Lincros, né, aqui de Blumenau também, focada em software para a logística, e cheguei lá para estruturar a área de BI. Então, como startup que já estava mais avançada e tal, 100 colaboradores mais ou menos na época. Então, foi muito bacana porque quando, né, trabalhando em empresas maiores e eu estava numa área de negócio, eu tinha muitas limitações no sentido de, não dá para acessar o banco direto e tal, né, e aí ficar exportando relatório, trabalhando com planilha, cara, era meio complicado, não conseguia dar escala no meu trabalho. E aí, entrando numa empresa, digamos assim, um pouco menor e com mais autonomia, né, respondendo direto até outro segmento, né, porque, cara, querendo ou não, cara, segmento bancário, financeiro, né, é mais compliance, né, claro, bem mais complicado tem alguém liberar uma informação, né? Agora lá, eu acho que até o próprio segmento ajudou muito a ter essa autonomia, né? Sim, até a posição que eu entrei também era uma posição diferente, né? Era uma posição mais técnica, né? Que já previa esses acessos e tudo mais. Então, entrei na Lincros e assim, cara, foi uma experiência maravilhosa, gostei muito de trabalhar lá, aprendi muito, né? Eu tinha um contato direto com a liderança, né? E isso fez com que acontecessem muitas coisas, né? Fosse muito mais acelerado para aprovar tudo e tal. E aí como eu já tinha assim uma ideia de empreender, eu sempre quis empreender, meus pais, né, são empreendedores e tudo mais, então vem de família assim, eu sempre fiquei pensando assim, cara, como que eu vou empreender na área de dados? Como, né? E fiquei por um tempo assim pensando e tal, e paralelo a isso, né, LinkedIn, né, eu sempre gostei de estar atualizado no LinkedIn e eventualmente, né, vinha ali uma consultora, né, de recrutamento, e aí a gente tem aqui uma vaga de analista de dados e tal. E aí, com o tempo, eu fui pensando, e se eu começar a oferecer consultoria para essa galera que está querendo contratar pessoas de dados? E eu comecei a fazer esse movimento, assim, para testar mesmo, ver se tinha negócio ali. Eu não sabia o que eu ia entregar direito ainda, ia entender mesmo a necessidade de cada possível cliente. Até que chegou um momento que eu recebi meio que uma indicação, né, de uma empresa aqui de Blumenau e tal, também menor e tal, que estava querendo investir em dados, eles estavam com uma vaga aberta de analista de BI.
que era a Marvi, né? Na época ainda era MVictor, e a Marvi foi então, né, a gente conseguiu fechar uma parceria, foram o primeiro cliente da Select Data. A gente desenvolveu um BI lá e tal, nem era Select Data ainda, nem tinha Select Data, não tinha nem nome, CNPJ, nada. IS. Tinha um monte de rascunho. Geralmente a empresa quando começa é as iniciais do proprietário, do dono. É verdade, cara, é verdade. E aí foi bem bacana, assim, a gente fez uma entrega legal lá com eles indicaram outro cliente, e aí foi, né, no começo é muita indicação, né, e é bem legal, cara, é bem legal porque a indicação mostra que, pô, tá satisfeito com o serviço, então, né, tenho novos clientes. E até que, né, depois de algum tempo eu comecei até fiz alguns acompanhamentos de coach assim e tal para tomar uma decisão. Por quê? Eu estava indo bem na minha carreira corporativa, né? Pô, eu estava ali em posição de gestão já a essa altura e, né, pô, tinha assim um cargo que hoje ele está sendo muito cobiçado, assim, muito concorrido, né? As pessoas estão as empresas estão buscando cada vez mais, né? Sim. E eu acho que ainda tem poucos profissionais assim bem capacitados, não sei, sim, tu pode falar muito melhor assim, né? Assim, eu tô nessa bolha, né? Então eu vejo muita gente estudando e tal, né? Tem muita gente preparada, tem muita gente boa nesse mercado, mas a demanda que existe é muito gigante. É muito grande, sabe? É muito grande. A volumetria de dados é cada vez maior, né? Exato. E tem todo o segmento, né? A gente, como tu falou, vertical de financeira, vertical de logística, qualquer negócio, numa certa escala, tem esse desafio. A gente pode mais ou menos ver a questão do marketing, da tecnologia na questão, digamos, online. Bom, tu, né, trabalhou muito e ainda trabalha com aplicativos. Pô, tu viu isso? Tu viu as empresas aqui terem aquele pé atrás com o aplicativo, será que vai dar, não vai dar? Depois veio um boom, todo mundo queria. E aí tu viu o tamanho do mar que era, né? Atender essa demanda. E é isso que eu vejo. As pessoas ainda não dão, vamos botar entre aspas, a moral pro analista de dados, entende? É uma coisa, como eu falei, muito incipiente. E quando a galera, aí isso aqui vai faltar realmente vaga, eu acho, para as pessoas, assim. Sim. Até alguns movimentos que eu percebo, né? A competência de análise de dados, ela é cada vez mais, né, algo que, digamos assim, é um diferencial do profissional, digamos assim, um gestor que sabe usar um Power BI. Claro, beleza, o gestor não é a pessoa que vai operacionalizar o tempo todo, mas se o cara é bom pensa um gestor que é bom de Excel, bom pra caramba de Excel, ele não depende de alguém para criar as análises dele. Pô, esse cara aí, ele vai tomar decisões com muito mais velocidade, porque, né, quando tu domina uma ferramenta, né, é muito mais rápido, tu não perde tempo. E a mesma coisa agora eu tô percebendo assim com o Power BI. Cada vez mais gestores buscam, digamos assim, as nossas consultorias e eles querem também aprender a usar a ferramenta para, né, beleza, agora eu tenho mais agilidade aqui também para, né, tomar essas decisões e apresentar, digamos assim, um coordenador que precisa apresentar para a diretoria, né, o que está acontecendo na área dele. Então, o Power BI, assim, eu sou muito fã, assim. Então, vou falar um pouco dele. O Power BI tá para ti como a Apple tá pro Rodrigo. É verdade. Apesar de ser Microsoft, né? Não, mas a gente usa aqui também, é muito bom. É muito bom. Mas até queria aproveitar essa deixa que tu deu aí para entender assim quais são, digamos, exatamente os serviços, assim, porque a gente começou falando de implantação, de Power BI e agora a gente até já está falando muito em consultoria para os líderes usarem o Power BI, digamos. Sim. Até algo que a gente vem construindo, né, há um bom tempo, né? No começo era mais difícil de empacotar, né? Empacotar a nossa oferta, né, digamos assim, né? Até porque, desde o começo eu já tinha uma visão, eu tenho que escalonar, digamos, de certa forma, e para escalonar eu tenho que ter definições do que a gente vende, porque um dia não vai ser eu vendendo, eu tenho que ter outras pessoas também para apoiar em todo esse processo. E aí nesse movimento, né, digamos, desde antes mesmo de sair da empresa, eu comecei o que né, vai ser vendido, digamos assim, qual que vai ser o negócio. Definir nome, né? Então, o nome da empresa. O nome da empresa é Select Data. Por que Select? Cara, Select é o principal comando do SQL. SQL é a principal linguagem de programação para trabalhar com dados, digamos, dados transacionais. Então, fez todo sentido e tal, estava disponível também, então Select Data, e ficou. E aí a logo também, né, o cubo mágico e tal, e tal, oferta. Cara, no começo era uma consultoria de Power BI, simplesmente. Então, o problema que eu resolvia era, independente da tua fonte de dados, eu crio visualizações de dados, né? Visualização disso que tu tá, né, digamos, aí tu vai coletando. Alimentando, ela vai mostrando automaticamente, atualiza automaticamente e tal. Então, essa era a oferta inicial, beleza.
surgiu a necessidade de ir empacotando outras ofertas complementares. Por quê? Porque a parte do visual, né, o dashboard ali, ele é a ponta do iceberg, né, é o que a gente está vendo. Porém, atrás disso tem toda uma estrutura, né, para garantir performance, para garantir, né, uma infraestrutura não cara, digamos assim, né? Porque quando a gente fala em alto volume de dados, né, as ferramentas como o AWS, tal, que é onde a gente armazena dados, onde a gente processa esses dados, eles cobram tipo o taxímetro, né? Então, quanto mais dados ali, mais caro fica essa conta. Então, ao longo do tempo, a gente foi empacotando outras ofertas. Hoje, a gente oferece o serviço de integrações, então integrações entre sistemas, integração do sistema com um banco de dados, digamos, intermediário, que é o Data Warehouse. Data Warehouse é um serviço também, o desenvolvimento de Data Warehouse ou Data Lake. Cara, o que é isso? Tipo, são repositórios de dados que reúnem dados de toda a empresa. Então, é importante ter essa camada intermediária quando o projeto é mais complexo, porque eu não posso simplesmente conectar o Power BI lá na fonte de dados de origem, porque eu vou criar um projeto muito complexo aqui de Power BI, por exemplo, que ele não é uma ferramenta exatamente para isso, ou, né, eu vou gerar, digamos assim, um custo de infraestrutura talvez muito caro, porque eu vou estar fazendo requisição o tempo todo no banco de produção do... Enfim, fui mais longe agora, mas é mais ou menos essa ideia, tá? Então, os serviços que a gente foi desenvolvendo são complementares. Então, hoje, integrações, Data Lake e Data Warehouse, que é a parte de armazenamento, né? E a gente utiliza as principais ferramentas para isso, e visualização de dados, né? Esses 3 serviços, eles estão dentro da nossa perna de serviços. Então, é algo que é customizado para cada empresa. A Select hoje, ela está... Eu não sei se tu comentou sobre consultoria nessas 3 aí. Isso. É que a consultoria, na verdade, ela digamos, ela faz parte do todo, né? Porque é uma etapa dentro de cada dessas ofertas. Para toda oferta, eu tenho que ter uma camada de consultoria. De treinamento e tudo mais. Para entender, E o treinamento... Então, o meu processo de entrega, ele é o quê? Uma parte de consultoria, né, a primeira etapa para entender a necessidade do negócio, fazer os questionamentos certos para definir quais dados que a gente vai trazer para o nosso modelo. Beleza, a gente constrói, desenvolve, faz a parte de design, né, e tudo mais, bota a cereja no bolo e depois configuração de atualização automática e treinamento, né? Então, a entrega, digamos, dessa ferramenta. A ideia, assim, eu vejo a Select sempre como um braço na área de dados dos nossos clientes. Por quê? A área de dados é uma área que ela exige um investimento contínuo, né? Então, tu vai estar sempre ali, querendo visualizar os dados de uma maneira diferente, até precisando, né, evoluir cada vez mais. Hoje a gente desenvolve um dashboard para a área de marketing, daqui a 2 meses para outra área, e assim sucessivamente. Quando a gente terminar toda essa implantação, já vai ter novas necessidades lá na primeira área, digamos assim. Então, é um processo de melhoria contínua mesmo, né? É porque é comum empresas ter troca de software, né? Então, se eu já muda a fonte, a origem da informação, já muda toda a integração. Né? Já muda, exatamente, isso aí. Digamos assim, o layout não muda, né? A visualização, mas, né, o que é, digamos, mais complexo ali, que é realmente, né, as regras de negócio e tudo mais, acaba mudando. A gente passou, né, lá na Senior por uma troca de CRM, né? Foi bem complexo, né? Nunca é fácil, né? Porque, exatamente, trocar sistema é bem complicado. Nunca é fácil. E aí tu ia falar também, então essas são as customizáveis, né, as personalizadas, e aí tu tem alguma coisa já, algum serviço já Então, hoje, de novo, né, quando eu comecei a Select, eu sempre tive essa visão, minha empresa de tecnologia com foco em dados, beleza. Aqui dentro, eu primeiro ofereço serviços customizáveis e tudo mais, para até me aproximar do mercado, entender a necessidade, né, do mercado. E como, né, de novo, eu estou dentro dessa bolha, eu sempre via o BI como algo muito simples, assim, é o básico, né? Que empresa que não tem o básico, né? E aí eu pensava, se eu oferecer só BI não vai ser suficiente, eu vou precisar trazer outros serviços também. Então eu sempre tive uma ideia de trazer também serviços de inteligência artificial, né, machine learning aplicada, por exemplo, a previsão de churn. Qual é o teu cliente que tem mais chance de ser... Só que olhando daí no dia a dia, né, nos clientes e tudo mais, eu vi que isso não era uma dor ainda. A dor está em, visualizar os dados simplesmente. Ainda tem, digamos, a maioria das empresas não pode entregar uma coisa lá tão assim se a pessoa não sabe nem o beabá, digamos assim. Se tu não entregou o beabá. Isso, exatamente. Então é um processo de construção assim que leva um tempo também, né? É uma cultura que tem que ser criada, né? A cultura de tomada de decisão data-driven, né? Que tanto se fala na nossa área, né?
Então, é um pouco disso, assim. E beleza, então, hoje, né, 1 ano e meio de operação, a estrutura de entrega de serviço é algo que está estabilizado, né, a gente está crescendo o tempo todo, está, né, trazendo novos clientes, aumentando o time e tudo mais. Porém, tem outras 2 iniciativas que são super complementares e é o que eu vejo assim, que vai garantir o futuro da empresa, digamos assim. São as nossas apostas, né, para o futuro, que são a parte de produto. Então, a gente está desenvolvendo microprodutos que facilitam essa análise de dados para áreas específicas. Tá? A gente está com um projeto rodando que se chama Growth. É um produto SaaS para análise de dados de redes sociais, de mídia paga e principalmente a parte de vendas, ali, topo de funil e tal. Então, a ideia é que o usuário, com poucos cliques, consiga ter todos esses dados centralizados em um único lugar com os indicadores padrões. Ah, mas eu preciso de um indicador diferente para a minha empresa. Aí é uma customização que pode ser executada pelo nosso time de serviço. Então, essa é a visão de futuro, a gente está, né, construindo isso. Justamente, essa construção ela veio junto com a nossa entrada no Instituto Gene, né, que é aqui de Blumenau e tal, na incubadora, justamente para a gente evoluir como negócio também, entregar serviço, mas também desenvolver um produto que seja escalável. Né? Hoje tem um dev fixo nesse projeto, então hoje até tive uma reunião com ele, fiquei bem feliz, eu vi a evolução do produto, está ficando bem legal. Então, em breve a gente deve lançar. E o terceiro pilar da empresa é a parte de treinamentos. Então, aí, complemento, eu acho, um pouco da tua dúvida ali. Como a gente percebeu, depois de investir em mídia paga, que muita gente estava querendo treinamentos na área, e eu também tenho uma dor de, assim como a Premier Soft deve ter também, né? E tem, com certeza, né? Digamos, de ter profissionais cada vez mais capacitados, né, para trabalhar nos projetos, né? Esse pilar de treinamentos é algo que a gente está desenvolvendo também para até preparar cada vez mais pessoas para entrar no nosso time, sabe? Legal. Então, E aí eu te pergunto, treinamento presencial ou um treinamento online? Online, né? Online. Que daí Isso. sim é escalável. Daí, né? Hoje a gente trabalha ainda com mentorias, né? Então eu dou mentorias para algumas pessoas, assim, e aí é algo bem assim, personalizado, né? Pacotes de horas e tudo mais. Mas a gente está trabalhando também na gravação de alguns treinamentos para fazer um lançamento ainda acredito que final de março, começo de abril deve ter ali o primeiro lançamento, né? Então, treinamento gravado, focado em Power BI, né? Que é a ferramenta aí que a gente já validou que é a que faz mais sentido. A gente já trabalhou com Data Studio, com Tableau, com ClickSight, mas o Power BI, assim, é o que tem a maior aderência, é o que é mais fácil de implantar nos clientes. Então, devia ter sido lá na sala Microsoft lá. Pois é. Se a gente soubesse. Não, mas eu conecto com o Google Sheets também. Foi para deixar, vai fazer isso. A gente usa BigQuery. As ferramentas do Google são muito boas também, sabe? O Google, assim, o que eu gosto do Google é que tu pode estar em qualquer ferramenta deles, mesmo a identidade visual, assim, né? Não é aquela loucura que nem no Facebook ou na Microsoft, né? Que, digamos, é muito diferente. Né? Fica meio perdido às vezes. A gente trabalhava com o Google, mas a gente foi para a Microsoft e justamente o Power BI, Power Apps ali, ele é muito forte. Muito forte. Então a gente tem várias rotinas internas que a gente também trabalha com isso. Então, por mais que eu seja Apple Boy, a Microsoft também tem um braço bem forte. Sim. Eu acho que é aí que está o ganho, né? Pegar o melhor de cada um, né? E fazer uma mistura muito louca ali e resolver problema de negócio. A gente está aí para resolver problema, não tem, né? Não e até falando em problema de negócio, agora eu quero te perguntar, agora vai ser o momento, acho que o ápice aí. Não polêmica, mas eu acho que as pessoas gostam muito de saber sobre cases. O que tu pode contar pra gente de cases que tu encontrou, que tu gerou de insight, de informação e tipo mudou a vida da empresa, assim? Cara, tem um case muito massa, assim, porque quando eu era CLT, uma dor que eu tinha, Ingo, só ver sempre o mesmo negócio, os mesmos problemas. Eu não gostava, assim, isso eu me sentia preso, assim, quando eu estava todo dia na mesma empresa, vendo os mesmos problemas, resolvendo as mesmas coisas, e eu queria, conhecer o mundo, conhecer mais coisas, assim, ver como eles estão fazendo em outras empresas. Então, começando a Select, a gente começou a trabalhar com empresas de vários segmentos, vários portes, né? Atendemos muitas empresas de tecnologia, mas, cara, a gente atende aí, né, contabilidade, né, que tem também essa dor muito forte, a gente atende agência de marketing, a gente atende
Agora a gente está entrando em indústria também, que a gente está vendo uma carência muito forte, cara. A indústria está sendo assim, um ICP muito importante para a gente, porque, digamos assim, a gente consegue ser muito assertivo. Eles têm ERPs lá, jurássicos, digamos assim, e os dados já estão muito organizados, só que eles não fazem nada com aqueles dados. Então, é muito mais fácil de gerar valor, digamos assim, né, para a operação. E mais recentemente a gente fechou, cara, muito inusitado, assim, na verdade, através da mídia paga também e tal. O rapaz entrou em contato comigo, entendendo o negócio, qual que é o negócio de vocês e tal? Então, a gente tem nós somos o maior conglomerado de servidores de GTA RP. GTA RP, GTA o jogo? Sim, GTA RP, roleplay e tal. Pega aí nosso Insta. Eu olhei, Santa Group, o nome da empresa. Cara, bem bacana, assim, o projeto deles é muito massa, porque é algo totalmente inusitado, que a gente não esperava, porque o nosso foco é mais, empresas tradicionais, né? O que a gente conhece. Né? Eu nunca pensei que, digamos, servidores de jogo, digamos, poderiam ser um potencial cliente, digamos assim. E justamente ontem, a gente fez, assim, a entrega da primeira sprint para eles, e assim, ele tá assim, muito feliz, assim, sabe, com a entrega, e foi bem legal, assim, porque o que a gente traz de informação para eles é muita questão de, né, pico de players, então eles conseguem ver qual que é o horário que a galera mais joga, né, e qual que é, digamos, os valores, né, relacionados à compra dos itens ali, né, quais itens estão sendo mais comprados. Isso, nessa tocada, assim, até indicadores que a gente já conhecia, como CAC e LTV, né, que também são aplicáveis ao negócio deles, né? E a gente acaba percebendo que todo negócio, independente do segmento e do porte, acaba sendo muito parecido, assim, né? O objetivo ali no final acaba sendo o mesmo, né? Então, esse é um projeto bem bacana, assim, que a gente está conseguindo agregar muito valor. Eles estão conseguindo, simplesmente por visualizar os dados de uma maneira um pouco diferente, eles conseguem entender, em que hora que é melhor de jogar, atualizar, digamos, ou qual item que eles precisam atualizar, qual campanha de marketing que eles podem fazer. Até assim, a maioria dos clientes a gente entende, né, o processo comercial deles e tudo mais, e aí geralmente a gente investe aqui em mídia paga e tal, e aí com eles, e aí como que funciona? A gente tem lá não sei quantos TikTokers e tal. TikTokers, que massa, né? É muito diferente, cara. Então, eu acho que esse é um projeto massa, assim, cara, bem interessante. Mas teve, digamos assim, algum que, tu descobriu alguma coisa, assim, que... tem. Sempre tem, assim, tipo, alguns... falha de processo, né? Como eu falei, eu acho que o maior ganho, assim, é a gente identificar falhas de processo, né? Teve cliente que a gente já identificou, assim, digamos, que... por conta o RP deles estava gerando um relatório errado, né? Então não eram as informações que estavam no banco de dados, eles estavam, digamos, o relatório fazia um cálculo diferente e a comissão que estava sendo paga para o executivo era mais alta, né, do que deveria ser. Então isso projetado em um ano dava um custo extra de R$1 milhão. Tipo, Lojas americanas. Ele estava nesse estilo, digamos assim. O interessante quando tu se força a revisitar o processo, né? Essa é a questão. Porque, beleza, vamos entender quais são as fontes de dado para a gente poder trabalhar. Cara, beleza, vamos então entender como é que é o processo. E esse convite para revisitar o processo deve aparecer esse tipo de coisa. Então, é algo que deveria ser sido feito com frequência das empresas, mas muitas vezes acaba ficando abandonado. E quando vai implantar o negócio, acaba aparecendo, né? E eu acho que também, assim, né, há uma rotatividade, com exceção, muitas vezes, né, digamos, da diretoria, né, que permanece por muito tempo, mas a própria diretoria também pode mudar, e aquilo, né, tu vai entrando, aquilo já estava, o sistema já estava presente lá, e aí tu só vai, aquele negócio do paradigma, né, por que tu faz o que tu faz? Porque eu era assim, me explicaram que era assim, a gente só tocou o barco, sempre foi assim, né, verdade. E aí vai ficando um negócio totalmente embolado, assim, inosado, e só quando vem uma consultoria, né, de fora que, mas por que assim, né, então... infelizmente acontece isso, assim, né, quando eu trabalhava no CLT, eu percebia isso também, sabe? A gente tá falando o tempo todo aqui que isso aqui tá errado. Aí vem um consultor falar a mesma coisa, eles vão lá e movimentam o mundo inteiro. Então, agora eu tô do outro lado da mesa, então para mim isso é um ponto bom, mas eu acho que é um ponto para as empresas abrirem o olho, assim, sabe? Acreditar mais no pessoal que tá dentro de casa, né? Acho que isso é bacana. E teve alguma empresa, assim, que tu fez um trabalho que ela tava sentada no ouro, assim, sabe? Tipo, a gente não viu isso aqui e o cara lá dos dados viu e... tipo assim, o que eu quero saber é se é mais... O que tu percebe, assim, são mais oportunidades que não são vistas ou mais, digamos, despesas
coisas, digamos, sim, é mais torneira aberta vazando ou é mais oportunidade não vista? Então, assim, com o tempo eu fui entendendo, né? Pô, onde que faz mais sentido oferecer, onde que está doendo mais, né? Quem que está mais disposto a investir em projetos analíticos? E hoje, para mim está muito claro que até por isso que o nosso produto é mais voltado para marketing e vendas. A nossa linha estratégica é mais no sentido de gerar mais resultado para a empresa e não diminuir custos. Tá? A gente, né, acha que através também, né, entendendo com o mercado, entendendo com os clientes, ficou claro que é uma solução até mais sexy, digamos assim, quando tu fala sobre resultado, sobre crescimento. Né? Digamos assim, muita empresa acaba sacrificando um pouco a margem, digamos assim, em busca de crescimento. Então, acho que tem um espaço mais bacana. É como eu também vim da área de inteligência de mercado, de comercial, eu entendo melhor dos processos ali relacionados à venda também. Então, eu até acho que meio que culturalmente, né, a gente aprendeu essa questão que o comercial está totalmente direcionado a metas, não que outras áreas não tenham metas, mas é uma coisa, como eu falei, cultural. Cultura, assim. Então, tipo, às vezes a meta de redução de custo da empresa não é levada tão a sério como, por exemplo, o cara não bater a meta dele no comercial. Sim, o cara não se perdoa, digamos assim, o cara quer faca na caveira, né? Exatamente. E aí, tu vindo com um roteiro, digamos, né, falando, com script nesse sentido, assim, realmente é muito mais vendável, assim, né? Assim, uma das partes mais importantes de todo esse processo, né? Beleza, a gente faz toda a parte técnica e tudo mais, porém, no momento, digamos, de desenhar o dashboard, né? A gente tem que criar histórias com os dados, né? Storytelling com dados. Então, faz muito sentido para a gente começar com dados macro, digamos, né? Olhar principais números, grandes números, coisas que já são muito tangíveis, para depois ir detalhando. Olhando para o macro, a gente pode identificar, determinada área ou determinado produto não está atingindo determinada meta, beleza? Então, em outra tela ali, a gente tem o detalhamento da performance daquele produto e vai puxando, né, esse fio da meada. Então, é sempre do macro para o micro, né? A estratégia, assim, e vem funcionando, né? Eu vejo que é uma abordagem que é boa, sabe? Entendi. É boa. Cara, a gente estava falando, acho que no Office, sobre a estrutura hoje da Select Data, né? E sim. eu até estava me perdendo um pouco, assim. Fala aí pra gente como é que hoje está a estrutura aí. Bacana. Então, hoje a Select Data está com escritório físico no Centro de Inovação de Blumenau. Decisão super estratégica também, né, no sentido de estar próximo ao ecossistema, de se tornar cada vez mais referência no assunto dados. Né? A gente não vê assim, muitos players, né, digamos, abordando esse tema. E o CIB assim, é um berço, né, da tecnologia aqui em Blumenau. Tem uma conexão muito forte com o ecossistema de Floripa também, né, que é outro forte também, Jaraguá e tal, Joinville. E com o escritório físico, né, veio também a decisão de trazer mais pessoas de Blumenau para o time. Antes eu tinha engenheiros de dados de São Paulo e tal, contratei online, porque o escritório da empresa era no meu quarto. Né? Então, né, agora com o escritório fora, eu quero também desenvolver cada vez mais uma cultura organizacional, né, para criar uma marca cada vez mais forte, todo mundo entendendo o que a gente faz muito bem. Né? E aí foi muito bom porque antes de abrir o escritório, a gente começou a ampliar o time. Então eu trouxe um consultor de BI aqui de Blumenau, então ele está presencial. A gente tinha já um SDR meio período, né? Esse SDR, digamos, né, até por conta da demanda e tudo mais, né, ele trabalhava só meio período. Hoje ele está saindo para focar somente na gestão do tráfego, né, que era um assunto que ele já estava, né, se envolvendo e estudando. Então hoje ele acaba virando um fornecedor nosso, porém é super estratégico para a gente porque o nosso crescimento em cima de gestão de tráfego é muito bom, né, dá resultado, sabe? E além dele, agora entrando, né, uma nova SDR full-time, então em tempo integral nós temos o Lucas, que é consultor, a Laís, que é SDR, eu, né, que eu sou CEO e founder, né? Mas nessa altura do campeonato a gente faz tudo. E nós temos também um desenvolvedor ali que é com foco em engenharia de dados, né? Então, para resolver os problemas bem técnicos, né, a gente, né, tem a alocação, né, do Diego ali, que é o desenvolvedor, o Lucas trabalha mais no front-end, digamos assim, da parte de dados, e a Laís ajudando, né, a vender. Além disso, a gente tem o apoio de uma agência de marketing, né, que são nossos parceiros ali, clientes da Dopamina, que fica lá no Rio Grande do Sul, então eles tocam ali a parte de mídias sociais e tudo mais.
E é isso, né? E aí, eventualmente, né, quando é um projeto mais complexo e tudo mais, ou, né, digamos assim, a gente faz um alinhamento com o cliente também para trazer algum terceiro, né, alocar no projeto também, e aí temos aí uma grande base aí de profissionais na área de dados, né? Eu estou sempre, uma das estratégias assim que eu utilizo para sempre ter uma carta na manga no momento de contratação é estar o tempo todo entrevistando, mesmo conhecendo novas pessoas, principalmente no LinkedIn, né, para, cara, assim, ter opções também, né, entender como é que está o mercado, né? Eu acho que isso é super importante para quem tem empresa, assim. E falando agora de contratação, o que você olha quando vai contratar? Quais são as soft skills e hard skills, as palavras da moda aí? Pô, bem interessante isso aí, tá? Até agora final de ano, eu fiz assim uma análise, né? Eu acho que é um momento bom para analisar as cagadas que a gente fez no ano. E um dos meus principais erros era que né, na minha concepção, eu olhava muito para as hard skills. Eu precisava, tenho aqui um problemaço para resolver de integração, eu preciso trazer alguém que entende disso. Cara, beleza, eu ia atrás dessa pessoa, colocava, porém geralmente são profissionais mais caros, né? No nosso momento de empresa hoje, né, a gente tem que avaliar isso, questão de fluxo de caixa e tudo mais. Então, no momento que eu comecei a trazer profissionais com, digamos assim, não menos experiência, menos experiência, digamos, só que mais vontade de aprender, digamos mais assim, fit, né? Mais fit. Eu acho que o principal hoje para mim é esse fit cultural, é curtir dados, é querer entrar no segmento de dados, independente se já trabalhou na área ou não, né? Isso é fundamental porque eu preciso de pessoas que vistam a camisa, que não, digamos assim, esteja ali esperando dar 5h30, 6 horas para ir para casa, que queiram, entrar mesmo, melhorar processo, que entendam o momento que a gente está e que queiram embarcar junto nessa jornada, né? Vocês já passaram por algum colaborador, algum contato que não é da área, mas acabou entrando na área e se transformou? Por exemplo, a gente vê muito engenheiro, né? O ramo de engenharia é um ramo que, enfim, não tem tantas oportunidades quanto a área de tecnologia, e acontece muito aqui na Premier Soft da pessoa ter esse background em engenharia, e o cara que passou por cálculo 3 passa por qualquer coisa. Essa é a premissa que eu tenho. Legal. E alguma coisa do tipo, porque essa transição já aconteceu com vocês? Engenheiro ainda não. Mas o nosso consultor, o Lucas, né, ele veio de uma linha onde ele estava se preparando para ser professor, né, professor de universidade, fazendo mestrado e tudo mais. E ele tinha assim, uma bagagem muito forte teórica, né? Ele conhecia, o TCC dele era sobre internacionalização de empresas, assim, então ele passou por matérias de estatística. Então, né, legal, ele... vamos ver aqui, né, como que vai ser, né, se ele vai curtir mesmo a área de dados. E assim, foi uma das decisões mais acertadas que eu tive, assim, trazer ele para o time. Hoje está voando, tá, resolvendo problemas super complexos, que antes, às vezes, eu tinha que trazer 3 pessoas diferentes para resolver um problema. Ele, né, agora, digamos, sem os vícios, eu acho, né, outra coisa assim que eu achava que era assim, coisa que as empresas falavam e tal, esse negócio de, não, vamos trazer gente sem experiência para não vir com vícios, né? Eu sempre achava, isso é historinha para pagar menos, né? Para trazer pessoas menos experientes. Como é bom estar do outro lado também, né? Agora eu vejo, assim, que realmente faz sentido, né? Eu já tive na posição de querer entrar na área e ter ganho uma oportunidade, né? E hoje, né, devo muita coisa a isso. Então, eu acho que é importante a gente dar essa oportunidade e olhar, talvez até antes de olhar eu fiz uma mentoria que é muito conhecido o CHA, né? O conhecimento, habilidade e atitude, né? Eu fiz uma mentoria onde ele falava muito sobre o CHAC, que era conhecimento, habilidade, atitude e caráter. Então, o caráter, ele não é negociável. Então, a gente tem que criar mecanismos de entender se a pessoa realmente tem caráter. Então, qual é o meu mecanismo para isso? Eu dou uma preferência muito boa por indicações, porque as indicações já vem um filtro assim, muito, muito bom, digamos assim, de ninguém vai se comprometer com alguém que não confia, digamos assim. Então, testar o caráter é super importante, né? E nesse treinamento eles ensinam várias maneiras, algumas que eu concordo, outras que não. E o conhecimento, a habilidade são coisas que a gente consegue treinar, né? Obviamente, hoje a gente tem um banco de informações muito importante, porque como eu sentia as dores antes nas empresas de tecnologia por onde eu passei, de não ter uma documentação boa e tudo mais, então desde o dia 0 eu já saí que nem um louco no Confluence documentando tudo que dava para documentar. Então hoje a gente tem muita informação já, muito passo a passo, muito tutorial e tal. E a atitude, né, a gente também percebe na hora da entrevista, né? Eu acho que aí vai muito feeling também, assim, de quem... e com a experiência a gente vai aprendendo também, né? Não tem muito o que fazer, assim.
Mas é isso, né? O caráter e a atitude são os mais relevantes e conhecimento e habilidade a gente treina, né? Perfeito. E isso faz um pouco de sentido também, assim, na questão do caráter ali, aquilo que o JP tinha colocado ontem nos stories sobre a sociedade, né? O primeiro ponto que ele colocou de 3 é confiança. Tem tudo a ver com caráter, né? É verdade. E então, cara, realmente, se tu tiver pessoas, né, de boa índole, de caráter, né, que gerem, que inspirem confiança, cara, já é 50% do caminho andado, né? Sim. Porque, como tu falou mesmo, a habilidade e conhecimento se treina, né? Se busca, sim. Se consegue, né? Agora a pessoa, às vezes, ela até usa do conhecimento, da habilidade dela até para algo ruim, né? Na empresa, né? Sim, Então, é muito importante. E no momento que a gente está, né? Pô, time enxuto e tal, empresa, né, nova ainda, uma pessoa diferente ali no time, uma pessoa que traga essa energia mais negativa aí, ela molda a cultura da empresa, né? Então, é rapidinho, né, de espalhar, né? É diferente de uma empresa maior, assim, que às vezes fica só numa área, né? Mas ali ela pega todas, né? É diferente, exatamente. Sim. Então, como o meu objetivo com a ida para o CIB foi também criar a cultura, ter um espaço bacana, assim, para a galera trabalhar, e até eu, assim, rompi uma barreira, porque eu já estava um bom tempo home office e eu curto pra caramba, né? Pô, é legal trabalhar de casa e tal, é confortável, né? Mas hoje em dia, tipo, eu já me sinto mais confortável no escritório do que em casa, assim, bem interessante. Eu levei tudo, as coisas que eu tinha no escritório de casa, eu levei pro escritório físico, monitor e tal, sim. E tá tudo lá, assim, em casa é mais para resolver algum problema pontual ali. Sim. E aí acaba virando casa mesmo, né, para descansar, para curtir, para lazer, né, e aí lá tu tens um local específico para quebrar mais a cabeça, separa melhor as coisas, né? Tem essa questão. Hoje ainda tá um ritmo, assim, bem acelerado, né, porque, pô, construindo um negócio e tal, né, eu sou empreendedor solo por enquanto, não tenho, né, um sócio também, então o peso muitas vezes fica, né, só comigo, então não consigo distribuir tanto o peso da gestão, digamos assim, mas enfim, né, é uma decisão que eu tomei também, então faz sempre parte. Vai ser acelerado, não desacelera. A gente conversou isso aí, né, no nosso episódio, né? É a alavanca lá, né? Eu falei pra Geis assim, esses dias, né, uma analogia assim legal, né? Tipo, de vez em quando eu tento fazer academia, né? Eu fico por algum tempo e desisto. Esse ano eu não vou desistir. Mas na academia, né? O peso, ele é sempre o mesmo. É sempre mais possível tu levantar mais peso. Mas as 5 barrinhas sempre vão pesar as 5 barrinhas ali, né? Então, no negócio é a mesma coisa, né? Eu vejo que a complexidade, beleza, ela vai ser sempre a mesma, né? A gente só vai conseguindo levar mais carga ao longo do tempo, né? O quanto tu tá disponível para resolver aquele problema. É mais ou menos a frase do Rock, né? Que não é o quanto que tu leva de porrada, é o quanto tu aguenta apanhar e continuar lutando, né? É quanto tu bate, né? Quanto você aguenta levar porrada. É isso aí. Então, que massa. Legal. Acho que a gente fechou bem aí, né? Com uma frase de impacto, já que a proposta era essa, né? Olha só, muito bom. Cara, mas antes até de encerrar, queria até te perguntar aí considerações finais do nosso papo, ou a respeito aí da Select Data. Pô, assim, eu acho que o que fica, assim, agradecer também, né, pela oportunidade de estar aí, contar um pouco da história. Bem bacana, assim. É uma história que eu conto muito, né? Então já tá treinado já. Tu aprendeu até a resumir, assim, né? Tipo, se for um episódio de 3 horas, eu tenho pra contar pra 3 horas. Se for meia hora, eu tenho de meia hora. Alguns pitches. Alguns pitches. E eu não sei se o André percebeu, mas eu tentei não contar o que tá lá no Blumencast pra galera, né, ficar interessada e exatamente. Lá. Galera, piloto, tá? É o episódio 0 mesmo do Blumencast. Foi lá em casa, no começo, tudo era mato, câmera meio ruim mesmo, o celular captando áudio, né? Captando áudio no meio da mesa. Não, foi bem foi muito legal, cara. Foi muito legal, cara. Então, né, obrigado aí. Pô, parabéns também pela iniciativa. Eu acho que sempre tem espaço, né, para iniciativas excelentes como essa, assim, de trazer, né, profissionais aí mais focado assim em tecnologia mesmo. Eu que sou da área, eu senti assim certa falta de ter, né, mais conteúdo e assim até para quem, né, talvez está assistindo e quer empreender, né. Uma das coisas que me fez assim, eu acho que tomar a decisão, né, de eu tava lá numa carreira corporativa indo bem, tava assim ganhando bem, sabe? E, né, a questão financeira tava tranquilo, objetivos, né, tava crescendo, tava com já a promessa, a ideia de virar head, então, gerente, 26 anos, tava novo ainda. Só que, cara, a chama de empreender falava mais alto e eu comecei a me relacionar mais com empreendedores, né? Então, até você citou, né, o Marcos antes, né? O Marcos foi uma das pessoas que eu conheci nessa jornada aí. Eu comecei a participar de um grupo de empreendedores que se chama Confraria,
confraria de Blumenau, e lá é muito massa porque cada pessoa é de um nicho diferente, porém lá a gente vai discutir sobre os mesmos problemas assim do dia a dia, sabe? E eles fizeram com que, pô, estar no meio deles assim, não, é isso que eu quero empreender e tal. Então, assim, eu acho que foram 2 meses depois de entrar na confraria, eu larguei o emprego, comecei a empresa e de lá para cá, assim, muitos deles viraram até clientes. Então, cara, foi bem legal. Então, acho que é meio que clichê assim, né? Mas andar com, digamos, né, escolher bem o nosso ciclo, né, define muito quem a gente é, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me relacionar mais com empreendedores, empresários, ficou mais simples assim de tomar essas decisões. Você se torna a média das pessoas, né? Das 10 pessoas que você anda junto, né? Isso, exatamente, né? Troquei algumas ideias com o André também, né? Eu lembro de ter ido na tua casa conversar a respeito. É verdade. Então, acho que é importante, assim, depois que a gente toma uma decisão é muito fácil, né? Tipo, depois, era tão óbvio, né? Digamos assim, agora, eu demorei muito, assim, pra pensar, pô, será que eu abro um escritório no CIB, cara? Será que faz sentido sair todo dia, pegar trânsito e tal? Agora eu olho, meu Deus, devia ter aberto antes, assim, porque acelerou o negócio, se inclui no meio, né? Exatamente. E até pode gerar oportunidade de negócios lá dentro do CIB, né? Porque tem um monte, o ecossistema ali é enorme, né? Nossa, na segunda semana eu fechei negócio com a minha vizinha. Aí, ó. Então, prospectar na porta. Né? Exatamente. Foi isso, é verdade. Eu nem prospectei, ela veio, entrou. Foi em balde, Ô, né? vizinho, tem uma xícara de açúcar? Não, mas eu tenho uma data na lista. Uma xícara de dashboards. Você sabe quanto açúcar tem aí dentro? Eu posso te dizer. Boa, até 3,5% de açúcar é aceitável. Mas é massa, cara. Eu acho que é isso, sabe? E empreender tá sendo, muito massa, assim. Claro, com seus desafios, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Isso aí. Mas tem assim, um prazer, cara, né? É muito massa, é muito legal, assim. Tu ouvir feedbacks positivos dos clientes, assim. Aprender com os erros também, né? Nem tudo é acerto, né? Meu Deus, a gente só não pode errar mais do que acerta, né? Mas... Ficar no saldo positivo, né? Tem que ficar positivo no final da conta ali, mas, cara, é isso, assim. Tá sendo bem interessante a jornada. Que massa. Vou passar agora pro Rodrigo aí. O que tu achou, cara, do primeiro Blumentech? Cara, bem legal, assim, é bem diferente do outro lado da mesa, mas esse papo já deu para validar que, cara, esse projeto a gente acertou, né? Que massa, legal. Uma dinâmica muito legal, né? Um entrevistado também, né? Muito bem desenvolto, então foi bem legal. Pô, que legal. Tava nervoso. Não pareceu. E é bacana pela essa questão de o quão abrangente a área de tecnologia é, né? Tipo, só o campo, né? De análise de dados já tem aqui, a gente tem até que... resumir o episódio, porque senão a gente ia ficar 3 horas falando aqui. E a quantidade de campo que a gente tem aqui em Blumenau, né, de profissionais e empresas desse ramo, cara, a gente tem insumo aqui para muitos e muitos episódios, então eu achei espetacular, de verdade. Cada vez a gente vai, né, pegando uma área, né, um segmento e vai trabalhando, vai tratando, porque da mesma forma que alguém agora está escutando ou assistindo a gente não conhecia o que era, né, Data Analytics. Agora, eu posso usar isso na minha empresa, posso usar isso de forma estratégica. Pode chegar, daqui a pouco a gente está falando de alguma coisa que tu pode usar na tua empresa, né? Que até então tu não conhecia, né? Essa é a ideia do Blumentech. E até profissionais, né? Às vezes são pessoas que estão querendo entrar na área ou que já estão nas áreas atmosféricas, não conheciam tanto essa área, conseguem conhecer e conseguem talvez até se especializar e seguir nessa área, né? Então, não são só empresas, são também profissionais que podem eventualmente ter esse interesse. Então, é um bom canal de comunicação com todos esses públicos. Né? Com certeza, com certeza. A gente deve também investir agora em eventos para esse ano, principalmente lá no CIB, sabe? Legal. Para promover conversas sobre isso, sobre dados, né? Perfeito. Então, de repente trazer alguém mais técnico, às vezes trazer alguém de negócio, trazer cases, movimentar mais esse assunto que, né? De novo, eu sou suspeito a falar, né? Eu curto pra caramba, por mim eu ficava aí, virava a noite falando sobre dados, mas criar, né, comunidades mesmo, né, para tratar o assunto e até poder aplicar coisas mais avançadas, assim, sabe? Que é tipo, né, data science e tal, né? Inteligência artificial, que tanto se fala, pouco se vê, né? A gente sabe agora do chat GPT, mas aplicado, né, ao negócio, assim, é mais difícil de ver, né? Porque, enfim. Eu acho, cara, que a questão também como eu falei, assim, né? Visão de leigo, né? Que acompanha de longe, assim, é um segmento bem incipiente, sabe? Tem muita coisa, eu acho que o mar ainda está azul, né? Não está vermelho. Com certeza. E eu acho, cara, que tu tem grande oportunidade de virar autoridade, sabe? Se não em Santa Catarina, no Brasil, mas com certeza em Blumenau, porque tu é um cara jovem, é um cara que percebeu muito rápido, é um cara que percebe muito rápido as oportunidades e se lançou, se jogou, sabe?
Então, acho que realmente daqui a um tempo, se de 2 anos para cá, né, quando a gente teve a primeira conversa, a primeira gravação, tu já evoluiu tanto, daqui 2 anos, quando a gente voltar a conversar aí, talvez a gente tenha um outro projeto, né, para ele estrear com a gente aí, tu vai estar ainda maior, sabe? Então, eu te desejo sempre muito sucesso, muito êxito, que a tua empresa cresça cada vez mais, tá? E deixar aí também, então, mais uma vez reforçar o @selectdata, select.data. Não, é selectdata.br. Ah, então selectdata.br é um então, Instagram, beleza. isso aí. Então fechou. E lá tem muita informação também, né? Muitos posts interessantes. Conteúdo, muito né? Conteúdo, exatamente. Para quem quer, pelo menos, iniciar ali, né? Saber um pouco mais, dá para aprender um pouco no teu Instagram, né? É isso mesmo. E a gente está sempre aberto para conversas, né? Maravilha. Tanto online quanto presencial, né? Agora a gente com espaço lá no CIB. Por telefone bacana. Também, como tu fez na Sênior. Por telefone. Não vai barrar os caras agora, né, velho? Te deram oportunidade por telefone. Não, mas é isso. Eu acho que é importante, né? Tá sempre aberto a ouvir também. A gente tá, assim, com algumas ideias de trazer o pessoal do Intra 21 para trocar uma ideia também. Lá tem, digamos, já... treinamentos, né, na área de dados, então né, dá para envolver essa galera que está entrando no mercado, super importante. Assim. E está na crista da onda, né? Assim como a gente começou no app lá em 2010, cara, é a nova crista da onda. Então realmente é um mercado em plena expansão. Né? Pô, bacana. Total. Legal. @PremierSoft. @PremierSoft no Instagram. Facebook ainda existe, né? A gente está lá também. E também no LinkedIn. Né? PremierSoft. Tem até TikTok, cara. PremierSoft _, se não me engano. O pessoal mais novo gosta de usar TikTok. Aí estamos em todas as redes. O pessoal tá fazendo dancinha aqui? Faz a dancinha e tal. Cada plataforma tem seu público. Né? Justo, isso mesmo. E também lá no premiersoft.net tem vagas, né? Perfeito. Para muitos desenvolvedores, outras áreas também, né? Sim, a gente está numa dinâmica de vagas assim, bem grande, então eu não vou nem falar quantas vagas são, porque abre, os recruiters já conseguem fechar a vaga, tá bem bacana, mas legal. A gente tem lá a parte de vagas para desenvolvedor iOS, desenvolvedor .NET, além de sistemas que tem até vaga para comercial lá, o pessoal quiser ligar aqui, passar a mão no telefone igual o Engo fez lá, também a gente atende telefone, então tem bastante oportunidade aberta. Que massa. Cara, eu já estava me preparando para o final, mas eu queria rapidamente que vocês respondessem essa pergunta, acabei de me lembrar aqui, ó, teve então tanto para o Ingo quanto para o Rodrigo, tá? Eu queria que vocês dois respondessem isso, tá? @franzinha_Bordignon, eu acho que é. Tem algum projeto para desenvolver jovens que estão iniciando no mercado de trabalho? Quer começar? A Select Data ainda não. A tá. gente está desenvolvendo, né, para justamente, né, cara, dar essa iniciativa ali de né, trazer novas pessoas mesmo, novos áreas e preparar esse mercado, como a gente tem essa estratégia de criar cultura local primeiro. Né, a gente vai precisar desenvolver cada vez mais pessoas aqui em Blumenau, né, então por isso a ideia de promover eventos no CIB. Assim, particularmente eu acredito que eventos são uma boa maneira, sabe, de disseminar conteúdo e de conectar pessoas, né? É claro que a parte mais técnica e tal, a pessoa vai ter que, né, estudar, né, não tem o que fazer, tem que aprender, tem que testar, mas um primeiro grande passo para quem está querendo aprender é estar no meio, né? Lá no CIB mesmo, cara, tem espaço para tu sentar lá e ficar trabalhando de lá ou conhecer novas pessoas. Então, por isso que a gente deve seguir nessa linha de eventos, né? Já bacana, agora no começo, além do infoproduto, só que daí o infoproduto vai ser algo pago, né? Então, talvez não tenha uma abrangência tão grande assim. Perfeito. Esse gancho de eventos aí, a gente também agora tem o nosso auditório aqui na PremierSoft, também a gente quer começar a abrir mais para a comunidade, digamos assim, então trazer pessoas de fora para falar talks e trocar ideias sobre diversos assuntos que são da atmosfera técnica, então também vai ser uma oportunidade de pessoas poderem se conectar, né? Além disso, nós temos o programa PremierSoft Academy, né, que nós formamos já mais de 30 pessoas, né? E dentre eles jovens, né, e algumas pessoas que também fazendo transição de carreira, então jovens e pessoas fazendo transição de carreira. Lembrando que é um curso com remuneração, né? Sensacional. Isso é uma capacitação remunerada. Então, a pessoa, durante 3 meses, ela vem aqui e a gente entende que as pessoas estão fazendo uma grande aposta na vida delas quando elas resolvem fazer uma transição de carreira e elas têm contas para pagar. Então, a gente entende que faz muito sentido a gente ajudar elas financeiramente para elas aprenderem. Então, basicamente, em resumo, é pago para aprender, né? A gente está com planos de abrir um terceiro, na verdade, né? Uma terceira season, digamos assim, vou comentar com o pessoal mais novo, né? Que são algumas turmas que vai ser no segundo semestre desse ano. Aí no formato um pouco diferente. A gente está pensando em fazer uma duração mais longa, né? Até para ter um sistema que a gente vai chamar de residência aqui dentro da empresa. Então, vai ser um processo ainda melhor para as pessoas estarem mais preparadas. Então, tem a PremierSoft Academy aí no segundo semestre. Maravilha, tá muito bem respondido aí. Podemos, então, nos encaminhar para o fim?
Perfeito. Temos um episódio aí, então, do Blumentech? Que maravilha. Saiu o piloto, né? O pé quente no Blumencast. Vamos torcer para ser também aqui. Com certeza, vai ser sim, cara. Então, certo, gente, a gente quer agradecer muito aí a todo mundo que esteve com a gente. Não se esqueça aí de deixar um comentário, a gente vai fazer questão de responder. Se for alguma dúvida, a gente vai passar para as pessoas responsáveis. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aqui do @Blumencast. Logo, logo teremos um novo episódio já do Blumentech, né? Porque a gente já está aí no final de janeiro e a gente já vai ter uma nova agenda no começo de fevereiro, né? Então, esses 2 episódios vão ficar quase que coladinhos aí, vai ser bem legal. E é isso, né? Deixa aí teu comentário, siga aqui todas as redes sociais que a gente comentou, @Blumencast, @PremierSoft, @select.data. Selectdata.br. Aí, ó, vai que vai, na próxima vai. É isso aí, tá bom, gente? Grande abraço aí e até a próxima. Tchau. Valeu.